Você já tentou seguir uma rotina e no meio da semana tudo desmorona? Você já se sentiu frustrada porque não conseguiu manter aquilo que você planejou? Hoje, no nosso Papo Sério, um café, nós vamos falar em como criar uma rotina de sucesso, sem fórmulas milagrosas, mas com intenção e consciência. Eu vou te mostrar 4 modelos de rotina, incluindo a famosa rotina do livro Milagre da Manhã. Também vou te mostrar rotinas como Joel J, Elaine Orives e a minha rotina. E no final vamos perceber juntos o que essas rotinas têm em comum. Pode ser que esse seja o seu pontapé inicial para uma rotina de sucesso. Então pegue seu café e vem comigo, porque esse papo pode transformar sua vida. A primeira rotina que eu vou apresentar para vocês é a rotina do livro Milagre da Manhã. Alguns de vocês podem já conhecer, outros não, mas então aqui eu vou trazer pontos chaves desse livro para que você possa usar essa rotina na sua vida. Primeiramente, o autor fala de 6 salvadores de vida, e a indicação dele é que a gente consiga fazer esses 6 salvadores de vida antes das 8 da manhã, para que a gente tenha intenção, propósito e produtividade durante o nosso dia. O primeiro salvadores de vida é o silêncio. Então é um momento que você vai tirar para refletir, para meditar, para ficar em total silêncio, limpar os seus pensamentos ou fazer uma prática de gratidão. É aquele momento do dia em que você vai tirar um tempo para você, uma pausa para sua conexão interior. A segunda prática que ele traz são afirmações, são diálogos internos intencionais, onde você vai mudar do estado negativo, colocando então palavras e frases positivas que vão ancorar o seu dia. Então você vai alimentar a sua mente com aquilo que você deseja de fato que aconteça na sua vida. Terceiro salvador de vida são as visualizações, que seria o seu ensaio mental, onde você vai imaginar com toda a riqueza de detalhes aquilo que você deseja, tanto para o seu dia quanto para a sua vida em geral. Nos ensaios mentais e nas afirmações, você projeta também o seu futuro. Então você pode mesclar, tanto você pode projetar o seu dia de hoje no seu ensaio mental, como que vai proceder o seu dia, como também os seus sonhos futuros, aquilo que você deseja alcançar, você já pode começar a ensaiar mentalmente. O quarto salvadores de vida é o exercício físico. O autor traz uma abordagem sobre os exercícios físicos que é um tanto reflexiva. Ele fala que aquele que não acha tempo para cuidar da sua saúde, automaticamente terá que achar tempo para cuidar do seu corpo doente. Então é uma ótima reflexão sobre saúde e entendemos também que o exercício físico ele desperta o nosso corpo, ele ativa os neurotransmissores que vão despertar então a nossa energia, vão ativar nossas células, dando então mais disposição para o nosso dia. Quinto salvadores de vida seria leitura. A prática de leitura é a aquisição de conhecimento. Tudo aquilo que desejamos aprender já está em algum livro, já está publicado, então a gente não precisa reinventar a roda, a gente só precisa buscar esse conhecimento na fonte onde ele se encontra. Então, a prática da leitura é a obtenção de conhecimento, que devemos estar em constante busca para que a gente possa progredir financeiramente, profissionalmente e em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa estudar aquilo que a gente quer melhorar. O sexto salvador de vida, não menos importante, é a escrita, que é o momento onde você vai organizar os seus pensamentos, aliviar tudo aquilo que lhe incomoda e encontrar algumas respostas que talvez você precise e ainda não encontrou porque sua mente está muito barulhenta, tem muitos pensamentos acontecendo. Então é nesse momento que você joga no papel tudo aquilo que está atrapalhando as respostas de aparecerem. A escrita, ela também tem algo muito magnífico que é a abertura dos campos da criatividade. Então, se você precisa muito da sua criatividade, está bloqueado, pratique a escrita diariamente e eu tenho certeza que você terá resultados excelentes. Inclusive, para quem não sabe, eu sou mentora de uma oficina de escrita, então se você tem o desejo em conhecer mais, pode estar entrando no meu Instagram que eu te dou mais informações sobre isso. Esse ritual, ele pode ser adaptado ao seu tempo, à sua realidade de vida, então não existe um padrão definido.
Tem algumas sugestões no livro de como você pode usar. Você pode deixar mais tempo para o exercício físico, onde demanda um pouco mais de tempo para você fazer uma atividade completa e menos tempo nas outras atividades. Mas a dica do autor é que você faça todas essas atividades pela manhã para que você tenha intenção, foco e produtividade no decorrer do seu dia. Vamos fechar o Milagre da Manhã com uma frase para que você anote aí e leve ela como uma afirmação para o seu dia. Eu quero uma vida extraordinária, então eu promovo melhorias diárias em todas as áreas da minha vida. A segunda rotina que eu vou apresentar para vocês é a rotina de Joel J, que ele descreve no livro 100% Presente. Esse livro eu não tenho ele físico, apenas em PDF, mas aqui na descrição terá todos os links dos livros para que você possa adquirir. O Joel J, então, para quem não conhece, ele é um grande mentor de empresários e ele tem um clube que é o Clube das 5, então a indicação dele é que a gente acorde bem cedo e comece a nossa produtividade o mais cedo possível. No livro 100% Presente, ele faz a indicação do método 3 alarmes, que você vai colocar no seu celular, tocar 3 alarmes diariamente. O primeiro alarme é o alarme TLA, tocou, levantou, água, que seria então, tocou o alarme, você vai levantar e vai se envolver com o elemento água. Ou você vai tomar um banho ou um copo de água para que isso desperte o seu corpo. O segundo alarme seria você planejar o seu dia. Então você vai fazer uma lista das suas tarefas, vai sinalizar aquelas que são as prioridades. Pode fazer um esquema de cores, onde você coloca em vermelho aquela que é prioridade máxima, e aí você vai trocando a tonalidade das cores para que você consiga visualizar qual que é as prioridades do seu dia e fazer elas primeiro, então, na sua lista. Eu particularmente gosto de riscar aquelas que já foram feitas para que o meu cérebro entenda então que está diminuindo a lista. O terceiro alarme, ele fala sobre a nossa rotina de saída. E aqui no terceiro alarme a gente vai abrir então em 3 partes ele para ficar mais fácil. O terceiro alarme é o seu momento de final de dia, seu momento de reflexão sobre o seu dia, de analisar quais foram os pontos positivos, negativos. Em primeiro momento, a gente vai fazer a preparação, que seria o seu banho de relaxamento, de descanso, aquele que acabou o dia e você vai então dar uma limpada no seu corpo, pensar um pouquinho com clareza como foi seu dia. E nesse momento, ele sugere que você coloque uma música para ancorar o seu momento de banho, para que você consiga estar ali naquele momento presente. Então, sempre que você vai colocar aquela música, você vai entender que o seu dia está acabando e que agora é o seu momento de reflexão, de cuidar de si. Nesse momento de reflexão, de cuidar de si, ele traz 3 perguntas que você pode, então, se questionar, refletir sobre elas, no momento do seu banho. Minha sugestão é que você anote, que você internalize essas perguntas para que de fato você faça essas reflexões, porque ela tem um grande peso no seu dia. A primeira é: o que eu aprendi hoje? A segunda é: o que deu certo para mim? E a terceira: o que eu preciso melhorar? Então são 3 perguntas de reflexão sobre o seu dia, onde você vai então anotar os pontos que você acha que foi positivo, negativo, aquilo que você acha que deve melhorar, para que você esteja em constante crescimento. Em segundo momento, faremos um momento de relaxamento, que é o momento onde vamos nos acomodar no nosso leito, preparar o nosso ambiente para dormir. Então você vai se despedir do seu celular 1 hora antes desse momento acontecer, vai se desconectando das atividades diárias para que você possa ter um sono profundo e reparador. Então você vai fazer esse momento onde você organiza o seu leito, onde você deixa a luz mais baixa, onde você desconecta das redes sociais, do telefone, e começa então esse preparo para o seu sono. A indicação é que você faça uma leitura antes de dormir, porque ela também vai baixando as suas conexões neurais, vai deixando o seu corpo mais relaxado. Terceira dica: quando você estiver já com sono, que você então se despeça do seu livro e você comece um processo de autossugestão, que seria a mesma dica lá de cima, onde a gente usa as afirmações, projetar frases ou palavras que vão ancorar o nosso próximo dia, que é aquilo que desejamos para o nosso dia, desejamos para a nossa vida. Então você vai entrar no sono afirmando aquilo que você deseja para o próximo dia ou até mesmo para a sua vida. A quarta dica é o estudo diário, que você não pode
deixar de estudar nem um dia, porque é a obtenção do conhecimento e é daí que vem o seu crescimento em todas as áreas da sua vida. Frase de reflexão sobre o livro 100% presente. Nós não morremos quando fracassamos, nós morremos quando desistimos. Terceira rotina que eu trago aqui é da Elaine Orives. Todo mundo já ouviu falar dela nesse canal, porque eu tenho grande paixão por essa mulher, que realmente trouxe uma transformação incrível para minha vida. Então eu não posso deixar de falar dela, que é uma pessoa que me inspira diariamente, que é uma pessoa que eu acompanho e que eu vejo os resultados na vida dela, então automaticamente eu vejo que ela tem uma rotina de sucesso. E para falar sobre a rotina dela, eu tenho a base tanto da vida dela quanto dos livros dela. Então minhas indicações de livro para vocês é o DNA Milionário e o DNA do Dinheiro. Eles são excelentes livros. DNA do Dinheiro foi lançado agora, em 2024. Você pode estar adquirindo aqui no link da descrição. Então, essa mulher, que eu amo de paixão, um dia falou uma coisa que deixou a minha mente um pouco aflita. Ela falou que ela não gosta de acordar cedo. E a gente sabe que a gente vê agora um bombardeio de pessoas falando sobre saúde mental, sobre saúde física, onde a gente precisa dormir cedo e acordar cedo e ter uma rotina de sono. E eu concordo com tudo isso, falo sobre saúde também, e isso é uma coisa que me interessa. Eu, inclusive, sou uma pessoa matutina, então eu acordo 4h30 da manhã e durmo cedo. E isso para mim é perfeito, isso se encaixa na minha realidade de hoje e também é o momento do dia onde eu tenho mais disposição para estudar, mais disposição para trabalhar. É a maneira que eu encontrei para ter mais produtividade no meu dia a dia. Mas você que não gosta de acordar cedo, eu entendo que tem todas essas pessoas falando que você deve fazer as coisas desse jeito, mas você tem que adaptar conforme a sua realidade, conforme o seu melhor desenvolvimento, conforme a sua maneira de agir e aonde você acha que você tem mais produtividade. Então alinhe a sua agenda, o seu horário de acordar, o seu horário de dormir, com o que seja melhor para você e não com o que está na moda no momento. Porque a Elaine falou uma coisa que é muito certa, para ela não compensa acordar cedo se ela não consegue produzir naquele horário. Gente, de fato isso é uma verdade. Se você não é matutino, não faz sentido algum você querer acordar 4 horas da manhã e ficar 2 horas aí meio que no sono e acorda e não acorda e você não consegue produzir. Então mais vale a pena você dormir um pouquinho mais e quando você acordar, daí você de fato produzir. Então essa questão do horário, você tem que definir com você o que é melhor para você e não o que está na moda no momento. Uma das coisas então que está na rotina da Elaine é a visualização. Então ela nunca levanta da cama sem fazer a visualização, o ensaio mental do seu sonho. Então, antes de mais nada, ela acorda e faz todo o ensaio mental de como é o seu dia e o ensaio mental dos seus sonhos, então, do que ela pretende para o futuro. Ela também usa as afirmações ao longo do seu dia para ancorar aquilo que ela deseja para a vida dela. Outro fator que é muito importante na vida dela e que ela nunca dorme antes de fazer são as orações e o momento de gratidão. E ela faz isso tanto sozinha quanto com os filhos dela. Então ela criou esse ritual diário para que ela possa ter esse momento tanto com os filhos e que ela tenha também o momento dela de agradecer por tudo aquilo que ela tem, por tudo aquilo que ela é e por tudo aquilo que ela gostaria de ter, como se já fosse real. E a dica que ela disse que trouxe ela até esse momento de vida é também nunca dormir antes de estudar. Então, todos os dias ela tem a rotina de estudo, onde ela prioriza isso na vida dela. Então, se ela tiver que deixar de fazer outra coisa para estudar, ela fará. Então, todo dia ela vai abastecendo o conhecimento dela. Frase de afirmação de Elaine Orives, que foi retirada então do livro DNA do Dinheiro. Você deve abdicar do medo, da ansiedade e de qualquer expectativa para viver livre para o seu sonho. A quarta rotina que eu vou apresentar para vocês é a minha. E talvez alguns vão dizer que não tem importância minha comparada de Joel J, de Elaine Orives e do Milagre da Manhã. Mas para outras pessoas pode ser que você se identifique muito mais com a minha rotina por estarmos mais conectados. Então, você pode mesclar as rotinas que estão aqui
ou você pode escolher uma e ir fazendo um teste por um tempo. Então isso não importa, o importante é você começar a montar a sua rotina de sucesso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço pela manhã quando eu acordo é fazer o meu ensaio mental, tanto do dia quanto de algum sonho que eu estou projetando naquele momento. Então, antes de levantar da cama, eu faço o meu ensaio mental. Eu sempre coloco o despertador 15, 20 minutos antes da hora de levantar, para que eu consiga então ter esse momento onde eu visualizo aquilo que eu desejo para o meu dia e aquilo que eu desejo para o meu futuro. Enquanto eu tomo um café, eu faço um momento de escrita, onde então eu coloco no papel tudo aquilo que está na minha mente, que está impedindo que eu possa ter o meu campo de criatividade aberto, tudo aquilo que está ali dentro, trazendo uma angústia, trazendo uma dor, eu já jogo no papel para que eu consiga me liberar desses sentimentos. Ou, nesse momento, eu faço também o meu momento de gratidão. Então, eu sempre uso a escrita pela manhã, que é o momento que eu gosto de fazer, onde então eu já deixo ali no papel ou tudo aquilo que me angustia, ou já entro nessa energia da gratidão, para que eu possa então trazer leveza para o meu dia, para que eu consiga trazer essa gratidão ao longo do meu dia também. Então isso são duas dicas que você pode usar caso deseje ter a escrita na sua rotina. 5h30 então eu faço treino, meu exercício físico já é nesse horário, porque é o melhor horário que eu consegui, para que eu consiga fazer todo o meu treino, é o horário que eu consegui encaixar. Então, às 5h30 da manhã é o meu horário de treino. Sei que tem pessoas que preferem no fim da tarde, mas eu, Juliana, não me adaptei a isso. Então, se eu deixar para o fim da tarde, é bem provável que eu não vá. Então, eu preferi fazer nesse horário, que é um horário que eu me adaptei e que eu sei que eu vou ter compromisso com isso. Eu uso afirmações a todo momento. Então, eu tenho bilhetes espalhados pela casa, ou eu uso enquanto eu estou treinando o áudio de afirmações. Então, a todo momento, colocando no meu campo, colocando dentro do meu cérebro essas informações. Então, eu uso afirmações o tempo todo, ou eu deixo tocando enquanto estou trabalhando, enquanto eu estou limpando a casa. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou sempre escutando algum áudio, ou de reprogramação, ou de afirmação, ou de aula. Então, a todo momento, eu estou escutando alguma coisa. Óbvio que eu também tenho os momentos de silêncio, né, gente? Eu digo a todo momento que seria a maior parte do dia em que eu poderia estar escutando alguma coisa, eu uso para fazer essas reprogramações mentais. No final do dia, de 40 a 1 hora, eu tiro um momento para assistir um podcast, ou fazer uma leitura, ou estudar algo específico. Então, seria o meu momento de estudo. Antes de dormir, eu faço então uma leitura, e depois eu faço o meu momento de conexão com Deus, que antes de pegar no sono, então eu faço as gratidões, reflito um pouco sobre como foi meu dia e fico ali nesse momento de afirmações até que eu consiga pegar no sono. A minha frase para vocês é: todos os seus sonhos dependem somente de você. Então corra atrás, faça o que precisa ser feito, saia da sua zona de conforto e vai viver o seu sonho. Oração sem ação não tem resultado. O que essas rotinas têm em comum? Todas elas passam pelo momento de afirmação, gratidão, visualização e estudo. Então, se você ainda está em dúvida em qual das rotinas usar, você pode começar por esses pontos chaves, que seria o que está em comum em todas elas. A minha sugestão é que você volte esse vídeo, você anote todos os pontos chaves, aquilo que fez sentido para você, e que você comece a partir daí. Tenha sempre em mente, você pode se modular através das pessoas que você admira, mas você não tem a mesma realidade que elas. Então não tem como encaixar a vida dessas pessoas na sua vida. Você vai ter que montar o seu próprio método, você vai ter que montar a sua rotina, você vai ter que fazer os seus testes. Então pega uma rotina, faz o teste de uma semana, de um mês, depois você ajusta ela e vê o que deu certo para você, o que deu resultado. Depois, o que você não gostou, você tira fora. E assim você vai fazendo processos que você vai encontrar aquilo que realmente faz sentido para você, aquilo que deu certo para você e aquilo que aumentou a sua produtividade, aquilo que aumentou o seu nível de conhecimento, aquilo que te deu mais motivação de correr atrás dos seus sonhos. Então tudo é adaptado. Novamente, não existe certo e nem errado. Não é porque essa pessoa
alcançou o sucesso com essa rotina que vai dar certo para você. A realidade da pessoa é outra, até mesmo a situação financeira influencia, o horário de trabalho influencia, a visão social influencia, a maneira que essa pessoa tem pessoas que apoiam ela em algumas atividades influencia. Então, você precisa adaptar a sua realidade. Não se sinta frustrado porque você não se encaixou nessa rotina. Pelo contrário, você tem que pegar aquilo que te fez bem, trazer para a sua vida, para a sua realidade e assim transformar o seu método, transformar a sua rotina de sucesso, que é isso que importa. Então revise esse quadro de rotina semanalmente ou mensalmente e vá fazendo ajustes para que isso se encaixe na sua realidade. Os livros que eu indiquei para vocês, O Milagre da Manhã, DNA Milionário, DNA do Dinheiro e 100% Presente, estão todos na descrição do vídeo. Caso você queira adquirir, é só clicar naquele link. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que você fique por dentro dos próximos vídeos que vão chegar por aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama, para que eles também possam ter esse conhecimento. Isso também é a sua maneira de servir o mundo. Gente, um prazer enorme ter vocês aqui comigo. É sempre bom receber vocês na minha casa para mais um Papo Sério e um Café. Então, muito obrigada pela sua presença. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.